Pai nosso que está no céu, nós te louvamos e te bendizemos, meu Pai, por mais esta oportunidade que estamos em mais uma madrugada contigo. Sendo esta, Senhor, a terceira hora da noite da madrugada, Senhor, que estamos diante de ti. É um prazer muito grande te louvar, te bendizer e te exaltar. Não há Deus semelhante a ti, Senhor, Deus de grandiosidade, Deus de promessa, Deus de misericórdia, o Senhor que opera grandemente em toda a terra. Quero te louvar, Senhor, pelo privilégio de te pertencer, de poder te adorar, de ser teu instrumento na terra, Senhor, e de ao mesmo tempo ser, Senhor, aquele que o Senhor tem abençoado. Muito obrigado pelas vidas, Senhor, preciosas, que escutam esta oração, que participam deste momento de adoração, este momento de aprendizado, Senhor, diante da tua face. Que cada vida seja, Senhor, abençoado, fortalecido. É o desejo da minha alma, Pai, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, hoje, 29 de outubro de 2025, a oração como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo no Novo Testamento. A Epístola aos Romanos é o nosso última parte desta epístola, apesar de ter algumas coisas a mais falando sobre Jesus Cristo, mas também nós precisamos seguir para chegarmos às outras epístolas. A Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, é considerada uma das cartas mais importantes teologicamente profunda do Novo Testamento. Suas principais características incluem uma exposição sistemática da doutrina da salvação, a universalidade do pecado e da graça e a relação entre a lei e a fé, sendo hoje a parte 3. Nossos versículos oficiais desta noite, o versículo de ouro, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 5 até o versículo 8. Que maravilha, né? É muito elucidativo este momento onde fala sobre a esperança que não traz confusão, a esperança trazida por Cristo. Muito bem, verdades inquestionáveis assim, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez à memória, pela graça que por Deus foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta aos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 14 e 16. Que a demonstração, né, que Paulo fala entre aqueles que servem a Deus na mesma fé, na mesma comunidade. Ele fala que as pessoas que têm a Deus ou têm o Espírito, elas estão cheias de bondade. Então, se elas estão cheias de bondade e de conhecimento, elas podem admoestar, ou seja, aconselhar, indicar soluções, dar opiniões que sirvam para o bom desenvolvimento da fé daquelas pessoas que temem a Deus. Nosso destaque está em Romanos capítulo 11, verso 36, que diz assim: porque dele, e por ele, e para ele
são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Estamos falando aqui de Jesus Cristo. Nosso texto de leitura bíblica do assunto é Romanos capítulo 12. Esse texto é muito rico. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim também nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profeta, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use isso como dom de exortar, o que reparte, faça com liberalidade, quem preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos em suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, e não ambicioneis coisas altas, bendito seja Deus. Mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12. Como estamos falando da carta aos Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma das mais completas explicação sobre a salvação pela fé em Jesus. Mesmo sem praticarmos integralmente a lei, a obediência ao Evangelho vem como consequência da salvação e não como causa. Mesmo que não seguimos estritamente fiel a tudo, ainda assim Jesus é o nosso Salvador. Eu não estou fazendo coisa para ser salvo, eu estou sendo salvo todos os dias. Ou seja, Jesus vai fazendo a regeneração, a santificação, a purificação e ao mesmo tempo vai nos convertendo cada dia de uma vida de pecado para uma vida de mansidão e de salvação. Podemos dizer que a carta aos Romanos foi o estopim da grande cisão entre os idólatras e protestantes, porque a grande bomba teológica que Martinho Lutero conseguiu entender a interpretação da salvação pela fé, conforme a carta aos Romanos. As 95 teses de Lutero não foram tão importantes teologicamente como foi a interpretação de Lutero sobre a doutrina da salvação exposta na carta aos Romanos. Os cristãos precisam olhar com mais atenção para a carta aos Romanos, mas imagino o efeito que esta carta teve no meio judaico-cristão, como resistiram a Paulo por causa da interpretação do plano divino da salvação. Até hoje, os judeus têm mais repulsa por Paulo do que por Jesus, pois acreditam que Paulo foi o responsável pelo rompimento completo do cristianismo com o judaísmo. Paulo, com a carta aos Romanos, cortou o cordão umbilical que ligava o judaísmo ao cristianismo. Esta carta separou os cristãos dos judeus e depois separou os protestantes daqueles que defendem a liturgia e não a fé pela graça.
Que coisa, né? É muito forte. E ela é atual, porque ela traz para nós a divergência a respeito das questões que a gente muitas das vezes estava ligado fazendo, mas que não são mais necessárias segundo a vontade de Deus. A passagem escolhida por Paulo foi a esperança não decepciona. Essa passagem do capítulo 5, verso 5, mostra que o objetivo principalmente de todos nós é ter uma esperança que não nos decepcione, porque nós já estamos, muitas das vezes, chagados ou entristecidos, até magoados, de esperar por quem nunca vai nos dar. Esperar um amor que nunca vem, um perdão que nunca chega, de esperar uma mudança que parece que não vai acontecer, esperar que alguém peça perdão quando essa pessoa não se sente culpada, esperar que haja cura quando não há esforço de ambas as partes para que venha haver uma cura, esperar por coisas banais, esperar por coisas que não vale a pena. Mas aquele que espera em Cristo, espera por algo que vai acontecer, que está acontecendo, ou que vai acontecer cabalmente, como diz a palavra de Deus. Especialista em Bíblia e mestre em ciência da religião, Denis Duarte, comenta que na sequência deste versículo, o apóstolo Paulo justifica que a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se Deus derramou o seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo, nós podemos ter esperança. Porque o Espírito Santo confirma todas as palavras ditas por Jesus. Foi isso que Jesus falou. Que o Espírito Santo viria e ele consolaria e ele lembraria os discípulos de todas as palavras de Jesus. Então nós vivemos essa esperança de que através do Evangelho da Salvação, do poder de Deus, da graça manifestada, a nossa vida vai mudando de fé em fé e de vitória em vitória. Que a gente consiga elucidar os segredos e intenções do nosso coração e, ao mesmo tempo, buscar o perdão ou o arrependimento através da palavra de Deus, do conhecimento da mesma. A nossa esperança está em Deus, que por meio e por isso ela não nos decepciona. Ou seja, a esperança não decepciona. Se colocarmos a nossa esperança em nós mesmos, em outras palavras, em coisas deste mundo, aí sim nós vamos nos decepcionar. É preciso ter essa clareza. O fundamento da nossa esperança é o amor de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por ele amar Jesus, por ele amar a toda a humanidade, por ele amar Jesus e por ele amar a igreja, é que ele aprofunda o entendimento para que a gente possa nos aproximar de Deus, nos arrepender dos nossos pecados, abandonar qualquer uso da maldade para viver uma vida em comum acordo com a vontade de Deus. A soberania de Deus e a história de Israel. A carta dedica uma parte significativa, no capítulo 9 a 11, para abordar as questões do papel de Israel no plano da salvação de Deus, defendendo a fidelidade de Deus, mesmo diante da incredulidade dos israelitas. Nós vamos ler isso com mais preciosidade daqui a pouco. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência pelo Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, é a glória, os concertos, a lei, o culto e a promessa. Romanos 9, 1 a 4. Vamos observar com bem cautela esse entendimento de Paulo do versículo 4, que são israelitas, dos quais a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. São 6 situações
que Israel recebeu gratuitamente de um projeto divino para levar todo Israel a viver uma vida de agrado diante de Deus, uma vida de fidelidade, uma vida de honra, uma vida de prosperidade, tanto espiritual como econômica. Mas o que nós vamos ver é que Israel jogou tudo isso fora. Que os israelitas, na sua maioria, abandonaram a adoção de filhos. Por quê? Porque quando eles quiseram ser filhos de Abraão, fazendo tudo quanto é peste de coisa, tudo quanto é erro, cometendo toda a iniquidade, toda a violência, todo o mal contra o órfão, a viúva e o necessitado, matando as crianças no ventre, essas coisas os tornou indignos da adoção. Por isso que Jesus disse: vocês dizem ser filhos de Abraão e não me conhecem. E o que é pior, vocês querem ser filhos de Abraão, mas vocês são filhos do diabo, porque o diabo nunca permaneceu na verdade. E vocês mentem. Então, quem vive na prática da mentira, a tendência dessa pessoa é viver na filiação como filho do diabo. Por quê? Porque a prática leva a pessoa para viver aquilo que ela escolheu. A escolha de cada um de nós. Nós é que escolhemos ou agir com fidelidade, agir com honra, agir com dignidade, agir com humildade, agir com arrependimento, agir com busca incessante pelo conhecimento de Deus, ou nós sofreremos o resultado da nossa péssima escolha. Os israelitas receberam as maiores bênçãos já vivenciadas em toda a história da humanidade. Primeiro, a adoção de filhos feita através da vida de Abraão, quando Deus o chamou da sua terra com a sua promessa de ser pai de uma grande posteridade, possuidor de todas as terras de Canaã. Até porque as terras já são de Deus. Deus pode dar para quem Ele quer. Aqui o governo tenta ser dono das terras, mas as terras são do Senhor. E Ele deu às pessoas, mas Ele deu para as pessoas usarem dela com sabedoria e não como projeto de destruição. A segunda parte é a glória que Deus manifestou a Israel. A glória, tanto a libertação do povo do Egito com os braços fortes, as 10 pragas, as maravilhas, como a nuvem do fogo de noite, quanto a nuvem de glória que os protegia durante o dia. Durante o dia, protegia do sol escaldante e mantinha aquele equilíbrio para que eles pudessem andar de dia e viver no deserto. E à noite, além de os aquecer devido ao frio do deserto, ele também iluminava mais que o sol, porque ali estava a glória do próprio Deus. E isso não foi suficiente para Israel. Nós vamos ver mais adiante. 3. Os concertos dados no Monte Sinai, ou Monte Horebe, onde a aliança, Sinai e Horebe, onde a aliança mosaica, os 10 mandamentos, e o Monte Gerizim, onde Israel fez o concerto da lei, e o Monte Sião mencionado em conexão com Jerusalém. Então, Deus esteve fazendo concertos com Israel, buscando dar a Israel normas e regras e até imbuído de promessas que, se praticadas, se fidelizadas por Israel, eles teriam bênçãos. Eram concertos de separação das coisas erradas dos outros povos para viverem com exclusividade para Deus. E Deus os atenderia com exclusividade. Não era uma coisa recíproca. O Israel na terra louvava, adorava, glorificava, vivia uma vida sem violência, sem magoar os outros, sem ofender os outros, sem roubar os outros, e Deus os abençoaria. Outra questão, o detalhe dos concertos.
Metade das tribos de Israel ficou no Monte Gerizim, bênção, e outra metade no Monte Ebal, maldições. Os israelitas ficavam no meio e liam as bênçãos e as maldições do Senhor, com as tribos respondendo amém. O que é que Deus faz? Deus faz com que tanto uma parte de Israel que está no Monte Gerizim e outra parte que está no Monte Ebal, eles aprendam a palavra, eles ouçam a mensagem. É um estudo bíblico naquele momento. É um tempo que eles passam na presença do Senhor, aprendendo o que Deus tinha para eles. Se eles fossem fiel a tudo que Deus estava ensinando, concedendo, falando para eles e dando promessas junto com isso, que nós vamos ver que as promessas são, uma parte são separadas, mas a maioria está interligada com a obediência à palavra, ao conserto de Deus. Aí a prática disso não só os faria serem povos mais humildes, ser um povo mais santificado, ser um povo mais ordeiro, ser um povo mais abençoado, como também faria com que as bênçãos de Deus os alcançassem, a misericórdia de Deus andasse sempre no meio dos filhos de Israel, sarando, curando, libertando e fazendo todas as obras e prosperando todas as coisas de Israel. A quarta, é a lei, o código de conduta. A lei servia como um guia para o povo de Israel, para Israel viver de maneira justa, correta perante Deus e entre si. A identificação é distinta. A lei era uma das principais coisas que diferenciava os israelitas das outras nações, estabelecendo seu papel como um povo santo e sacerdotal. A prova disso é que Deus dá o sábado como sinal entre Israel e Deus. A prática do sábado ela foi tão mencionada para que, através dela, houvesse justiça dentro da vivência de Israel. Justiça na questão do descanso necessário, aquele trabalhador, aquele escravo, aquele que vivia todo o tempo trabalhando e levando o sustento para casa, seria um momento dele descansar e também o tempo dado a Deus. Eles estariam orando, adorando, glorificando, era exclusivo para adorar a Deus e não para eles consumirem, para eles se divertirem, para eles fazerem festa, não. As festas, elas eram 5 festas anuais e essas festas eram suficientemente bem para que eles pudessem ficar satisfeitos e se divertirem, se fosse o caso. A outra questão é o propósito espiritual da lei. A lei tinha como objetivo facilitar a relação do povo com Deus, um Deus santo e piedoso, revelando o pecado e providenciando um caminho para a redenção, culminando em Jesus Cristo para o cristianismo. Porque a lei ela podia ser uma bênção. Se a lei ela os obrigava, ela dava obrigações. Não, a lei não era só uma questão de obrigações. A lei cumprida traria favores para eles, traria bênçãos para eles. A lei, ela norteava cada detalhe da vida em família, dentro de casa, em sociedade e em nação. A lei facilitava o convívio entre os familiares, pais, filhos, genro, sogra, como também ela trazia as bênçãos vindas através da prática, da fidelidade da palavra que eles recebiam. Então a lei não era má, mas a lei trazia revelações, porque a lei identificou o pecado. Diz Paulo na sua carta
que não foi que a lei se tornou pecado, mas que a lei revelou o pecado. Porque Deus vem dizer aquilo que não era para praticar. Em hipótese nenhuma. Deus vem responsabilizar com uma forma de punição aqueles que praticassem o mal. E aí, se não praticasse o mal, estava isento do juízo da lei. Mas a maioria de Israel preferiu seguir os ídolos, seguir a violência, seguir o adultério, seguir a prostituição, enfim, seguir o roubo, seguir a atrocidade, e em vez de seguir os conselhos da lei, para que não fossem punidos. A quinta coisa foi o culto. Israel deveria oferecer a Deus um culto que incluísse sacrifício. Já nós aqui, os gentios, recebem o culto racional, né? Diferente de Israel, que era o culto que incluía sacrifícios, holocaustos e oferta pelo pecado, oferta de manjares, de libação. A nossa oferta é de louvor, é de gratidão, a nossa oferta é de fidelidade, a nossa oferta é de honra, porque honramos a Deus mesmo não estando no meio de uma religião, no meio de um grupo. A palavra de Deus nos leva a viver uma vida de agrado a Deus dentro do lar ou dentro da empresa onde a gente estiver incluído ou inserido. Então, o culto era uma forma deles apresentarem a Deus um gesto de honra e de fidelidade. Com os sacrifícios de animais, Deus estava dando para eles o direito de cobrir pecados. Cobrir por quê? Porque o pecado só foi passado a ser aniquilado da vida do homem através do sangue de Jesus, que tira o pecado do homem. Porque o tempo que Israel viveu, o pecado era coberto. Ou seja, aquele sacrifício era como se aquele sacrifício separasse aquela pessoa do seu pecado, ou trouxesse para aquela pessoa uma situação de perdão, de se sentir perdoado por ter cometido pecado, mas estava ali sacrificando, fazendo o seu holocausto, trazendo a sua oferta pacífica e trazendo a sua oferta de libação de manjares, para que este pudesse trazer uma separação entre o pecador e o seu pecado. E o perdão de Deus em consequência da sua fidelidade. O culto hoje não é diferente, porque o culto hoje, o sacrifício, o holocausto, pelo pecado ou por qualquer outro tipo de sentimento que a gente possa ter de iniquidade, esse objetivo hoje que nós temos de nos santificar, seja pela observância da palavra, seja pelo afastamento de todo ódio, violência, rancor e atitude personita, seja por amar as pessoas, para amar a Deus acima de todas as coisas e amar a nós mesmos, amar viver de acordo com o projeto de Deus para a vida humana. Então, cultuar a Deus não é somente ali no altar, mas cultuar a Deus é ter uma vida onde, quando chegar no altar, que a gente se apresentar com a oferta, como disse Jesus, e descobrir que a gente tem alguma demanda contra alguém, a gente deve largar a oferta ali e resolver a demanda. Para brigar, para contender, para se vingar? Não, Romanos capítulo 12 diz que não. Nós não devemos nos vingar. Nós não devemos fazer juízo das pessoas e atrelar a essas pessoas coisas que nós não gostaríamos que atrelasse a nós, mas que Deus nos perdoasse. Se queremos perdão para nós, devemos entender que para receber perdão precisamos dar.
perdão. Então, o culto abrange a adoração, a expiação pelo pecado, a demonstração de gratidão, o reconhecimento que Deus é tudo e que pertence tudo a Deus, e que, segundo as instruções dadas no texto, como o livro de Levítico, a adoração ela é necessária diariamente na vida de todos nós. E por fim, as promessas. As promessas de Deus a Israel incluem a criação de uma grande nação, a herança de uma terra específica, a bênção para as nações através de Israel e a proteção divina e salvação futura. Deus tinha promessa para dar livramento, Deus tinha promessa para ter misericórdia, Deus tinha promessa para socorrer, Deus tinha promessa para fidelizar a sua palavra para Israel. Se Israel cresce, se Israel tomasse posse e vivesse de acordo com um projeto de Deus, Israel seria abençoado rica e poderosamente. Essas promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, e são vistas como alianças inquebráveis. Paulo resume um versículo que Deus deu gratuitamente a Israel durante mais de 2000 anos. A estrutura lógica detalhada, o texto é constituído de forma cuidadosa e sistemática, dividida em 3 partes: a parte teológica, a parte pastoral e a parte das saudações dentro da epístola. Primeiro, a parte teológica, apresentação das doutrinas da salvação, da justificação pela fé e da eleição feita por Deus através de Jesus Cristo. Ele nos elegeu para filhos seus. Ele nos elegeu para sermos perdoados. Ele nos elegeu para sermos parte do seu povo e ovelhas do seu pastoreio. A parte pastoral ou exortativa, Romanos 12, que nós lemos, aplica a doutrina à vida prática e à ética do cristão com exortação sobre a conduta cristã. A exortação é tanto advinda da palavra, da pregação, como do aconselhamento. Porque se estamos vivendo de acordo com o projeto de Deus, se estamos observando a palavra de Deus, se estamos amando e conservando os ensinamentos da palavra, nós estamos vivendo uma vida de aplicabilidade dos conselhos de Deus, da aplicabilidade do amor de Deus em nossa vida. E aí a coisa soma para nosso melhor. E por fim, as saudações que Paulo fez, e que na saudação a gente encontra uma doxologia, tanto referente aos dias de Paulo, como referente ao futuro. Bendito seja Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, e te adoramos e te glorificamos, justamente porque o Senhor, com o seu perdão, com sua graça, com seu amor para conosco, nos faz nos sentir bem, nos faz nos sentir, Senhor, coroando de êxito nossa vida e ter a graciosidade do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por causa do Teu amor para com Israel. Quando o Senhor deu a Israel as coisas mais maravilhosas que eles poderiam ter, Senhor, e viver diante de Ti. Tanto, meu Pai, as bênçãos que o Senhor prometeu, a adoção de filhos, a glória que o Senhor manifestou, os concertos que o Senhor concedeu para que eles pudessem viver uma vida de agrado diante de Ti, a lei como código de conduta que os conduzisse a viver uma vida de fidelidade diante das Tuas promessas e palavras. Também, Senhor, o culto de adoração a Ti, porque o culto era uma forma de Israel não só Te adorar, mas de se libertar dos seus pecados, se libertar das suas maldades e vivenciar uma vida de comunhão um com os outros, porque quando Israel ia estar diante de Ti no sacrifício, eles estavam ali também para perdoar
para poder ser perdoados. Então, Deus, em nome de Jesus, a glória é tua, a honra é do Senhor. O Senhor é um Deus digno, perfeito, justo e honrado. E eu não sou nada, sou pó e cinza, sou pecador, mas preciso muito do teu perdão, preciso muito de sua bondade. Preciso que o Senhor entre na casa do meu irmão, desse que faz parte do grupo de oração. Hoje tivemos mais um pedido de oração em prol de uma mãe e que eu estou te pedindo, Senhor, que inclua ela em braços de oração e possa libertar de todo mal, abençoar, Senhor, a nossa família, abençoar os filhos, abençoar os irmãos, os primos, os sobrinhos, abençoar, Senhor, entre nós, os nossos vizinhos, o pobre, o necessitado, o aflito, abençoar e não amaldiçoar, Senhor. Mas buscar fazer a tua vontade com perfeição, com agrado, Senhor, com sinceridade, para que o teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, nos perdoa. Meu Deus, nos santifica. Meu Deus, nos ajuda a vencer a inclinação do pecado, para que a gente possa viver melhor diante de ti, esperando as promessas da salvação e do resgate onde Jesus vier a arrebatar a sua igreja ou simplesmente quando for nos fins dos últimos dias. Queremos estar perdoados, santificados, purificados através do teu amor para com a humanidade, meu Pai, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso eu me ponho de joelhos diante de ti, me ponho diante da tua face, andando pelos caminhos, sentado em casa ou deitado, eu estou sempre dizendo para ti que o Senhor é digno, o Senhor é santo, o Senhor é purificador de todas as nossas vidas. O Senhor é o nosso libertador da nossa alma. Então, Pai Santo, opera grandemente na vida de cada pessoa, de cada um daqueles que ouve esta oração da fé, que os milagres aconteçam na sua vida, na sua empresa, com tudo que fazem diante de ti, que as tuas bênçãos alcancem, Senhor, o mais necessitado, o aflito, o carente financeiramente, que o Senhor abra as portas para aqueles, Senhor, que precisam vencer na vida e que têm tanto necessidade de estar na tua presença feliz, sorridente e abençoado, Senhor. Assim entregamos nossa vida às tuas mãos, te pedindo perdão por todos os nossos pecados, feito diante de ti, que desonraram nossa fé e que fizeram que o Senhor Pai não gostasse daquilo que praticava Israel e aqueles que dizem servir a ti e não fazem. Mas nós queremos te servir, Senhor. Queremos te amar e te adorar e andar na tua presença com fidelidade e honra, Senhor. Ainda que não mereçamos o sangue derramado e o poder do perdão, Senhor. Nós nunca vamos te agradar, nós nunca vamos ser fiel, Senhor. Nós nunca vamos alcançar o teu alto objetivo de santidade. Mas se o Senhor quiser, Senhor, coisas melhores vão acontecer em nossa vida e na vida da tua igreja, na vida de todos que estão escutando esta oração e estão passando por problemas e dificuldades. Que o Senhor abençoe, 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 Pai, todas as pessoas que fazem parte desse grupo de oração, que andam na tua presença, que são fiéis diante de ti. Assim eu te peço, te honro, te agradeço, te louvo, em nome de Jesus, o Nazareno. Te adoramos hoje e para sempre, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Deus